vocês hoje à noite chegaram aqui nesta comunidade. Eu quero saudá-los também e dizer que sejam bem-vindos também às nossas comemorações dos nossos 90 anos. Hoje já estamos um dia antes do grande dia, que amanhã é o aniversário dos 90 anos, justamente dia 1º de julho, que foi fundada a paróquia da Barra do Rio Seco. Eu quero ler um pouquinho da história que passou desde o começo do seu começo até o dia de hoje. O que passou, o que foi, o que era. 90 anos de fundação da Paróquia Evangélica e Luterana Barra do Rio Seco. Sua primeira comunidade surgiu em dia 19 de fevereiro de 1899, após o culto celebrado pelo pastor William Alfred Rudolf Hegerholz de Timbó, oriundos da Igreja Evangélica Unida da Alemanha. Em assembleia decidiram pela fundação da comunidade Rio da Luz, às margens dos rios Jaraguá, Luz e Rio Seco. No mesmo dia, inscreveram-se 40 famílias e com a perspectiva de adesão de mais tanto. As famílias eram imigrantes alemães que inicialmente vieram do Vale do Itajaí e dali seguiram adiante via Blumenau, Pomerode e Timbó. A partir de 1902, as comunidades Rio da Luz, Comunidade Cristo Salvador, Rio da Luz 2, Comunidade Apóstolo Paulo, Jaraguá Alto, Comunidade Martim Lutero e Rio Seco passaram a ser atendidas pelo pastor Ferdinando Schlintzen, inicialmente vindo de Bridertal, Guaramirim, e depois do centro de Jaraguá do Sul. Como a paróquia Jaraguá era muito grande, decidiu-se que esta seria dividida em duas, formando as paróquias Jaraguá 1 e Jaraguá 2. A paróquia Jaraguá 1 continuou sendo atendida pelo pastor Schlintzen e a paróquia Jaraguá 2 passaria a ser atendida por um segundo pastor. Foram necessárias muitas reuniões para que se concretizasse esta divisão, pois os membros argumentavam os altos custos. O pastor Schlintzen afirmou que, com a divisão, as comunidades teriam mais celebrações de cultos, o melhor atendimento aos confirmandos, além do grande volume de trabalho junto às comunidades e Escola Evangélica Jaraguá. Assim, em março de 1922, decidiu-se que a nova paróquia Jaraguá 2 iniciaria em 1º de julho de 1922, com sede na entrada do Vale do Rio da Luz, Barra do Rio Seco, a ser atendido pelo pastor Johann Albert Report Schneider, que residia em Bridertal. O comerciante William Weg doou 3 módulos para a construção da sede paroquial e terra para plantar pasto para os cavalos que serviam como meio de transporte do pastor. Na mesma reunião, elegeram uma comissão para que a construção da casa paroquial. O pastor Albert Schneider foi instalado na paróquia no culto festivo em 23 de julho de 1922, na comunidade Apóstolo Paulo. Veio morar na casa paroquial antes mesmo de estar concluída, em 2 de setembro do mesmo ano. Por muitos anos, a paróquia foi constituída pelas comunidades Cristo Salvador, Apóstolo Paulo, Martim Lutero, Comunidade da Paz, Apóstolo Pedro, pastor Albert Schneider, São Lucas e os pontos de pregação Salão Varg e Jaraguazinho. Nos anos de 1967 a 1995, a comunidade Cristo Bom Pastor, hoje Paróquia Evangélica Luterana Rio Seco, também fez parte. Em 2012, após muito diálogo em reuniões, as comunidades Martim Lutero, pastor Albert Schneider, São Lucas e o ponto de pregação Jaraguazinho constituíram a nova Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Bom Samaritano. Atualmente, a paróquia Barra do Rio Seco é composta pelas comunidades Cristo Salvador, Apóstolo Paulo, Comunidade da Paz, Apóstolo Pedro e o ponto de pregação Salão Varg. Ministros que atuaram na paróquia. Antes de 1902, as comunidades que hoje integram a paróquia foram atendidas por pastores vindos de Blumenau, Pomerode e Timbó. De 1902 a junho de 1922,
pelo pastor Ferdinando Schlinzer. De julho de 1922 a dezembro de 1958, pelo pastor Johann Albert Leopold Schneider e esposa Magdalene. De 1959 até 1965, pelo pastor Richard Rosenbauer e esposa Elisabeth Betsky. De 1965 a 1966, pelo pastor Georg Weber e esposa Leonora Castro. De junho de 1966 a 1975, pelo pastor Hans Spring e esposa Gudrun Riegel. De 1976 a 1986, pelo pastor Gerhard Kurt Adolf Brise e esposa Ruth Maria Gottberg. De 1986 a julho de 1997, pelo pastor Jörg Michel e esposa Irmgard Hack. De 26 de fevereiro de 1989 a agosto de 1996, pelo pastor Edson Maia e esposa Mônica Hensch. De outubro de 1996 a 15 de janeiro de 2010, pelo pastor Hamilton Wilbert e a esposa catequista Lone Maia Wilbert. De outubro de 1997, pastor Rolf Karl Hansch e a esposa Mariane Butzki. De fevereiro de 2010, atualmente servindo aqui a nossa paróquia, pastora Maria Saiba Helvig e pastor Emílio Carlos Helvig. Essa é a pequena história que nós temos para trazer para vocês também, relembrar desde o começo que esta paróquia se iniciou. Muito obrigado, sejam bem-vindos, uma boa noite de canto para nós todos. Ok.